You are currently the only person in this conference. Ei, gente, tudo bom? Deixa eu colocar o nosso slidezinho aqui para hoje. Vai demorar um pouquinho a carregar, porque o sistema hoje está bem complicadinho. Demorei bastante a conseguir entrar nele hoje, por isso até que eu demorei mais do que o comum para abrir a sala para vocês. Deixa eu colocar no ponto que nós estávamos. Isso. Ai, meus lindos. E aí, tudo bem? Vocês conseguiram receber o retorno da atividade? É porque eu enviei o retorno da atividade para vários alunos e alguns falaram que não receberam. Nogueira está acordado, que lindo. Depois vocês me falam aí se receberam os retornos das atividades, tá bom? Deixa eu abrir aqui o Drive. Não viu, não? Tá. Eu vou depois reenviar. Eu não sei o que está acontecendo. O que acontece? Vocês respondem o formulário, ele volta para mim, depois eu libero a resposta. Eu estou liberando a resposta, mas não está indo. Eu não sei o que está rolando, tá bom? Mas eu vou tentar enviar novamente. Hoje nós vamos fazer mais uma atividade, tá? Aí vamos deixar para fazer na segunda aula. Por quê? Eu acho que vocês já sabem mais ou menos. Na primeira semana de junho, nós vamos fazer no e-mail, Gustavo, no e-mail. Na primeira semana de junho, nós vamos fazer a nossa avaliação, né? Vocês tinham feito a AV1, a AV2, eu tenho que confirmar, mas eu acho que vocês fizeram a AV3 também comigo. Eu vou olhar direitinho no sistema. E aí nós vamos fazer, nessa semana de junho, né, uma avaliação para poder pegar, né, a AV, no caso, 3, 4, 5 e 6, para poder adiantar a nota de vocês, tá bom? Então, na semana de junho, nós vamos resolver nossa vida. Essas atividades que vocês estão fazendo, eu vou utilizar como diversificada, beleza? Vou fazer uma continha lá e vou usar como diversificada. E aí, né, acredito que até o início da segunda semana de junho, nós tenhamos a nota de vocês, beleza? Ou nota, ou pelo menos um conceito, uma ideia, tá bom? Mas não vamos nos alarmar ainda não, tá bom? Então vamos começar a discutir, porque o objetivo, né, de hoje ele é o seguinte: nós vamos discutir, né, sobre a era napoleônica e vamos começar a discutir um pouquinho sobre o Brasil também, né, nessa revisão. E aí, o material chegando para vocês, nós damos continuidade à matéria normalmente, tá? Mas eu acredito que até o fechar do trimestre vocês não vão receber material novo, não. Beleza. Então, o Napoleão Bonaparte, aquele 1,5 m de pura sensualidade, o Igor tá aí? Deixa eu ver. O nosso Napoleão tá aí? Tá, te vi aqui, gatinho. Então, o Napoleão Bonaparte, ele deu um golpe para acabar com todas as tentativas de golpe, beleza?
O golpe do 18 Brumário foi ali uma consolidação dos ideais da alta burguesia. Eles estavam com medo dos jacobinos, eles estavam com medo dos monarquistas, e aí influenciaram Napoleão para que ele tomasse o poder. O cabelo está bagunçado aqui. Beleza? Bem, e aí o Napoleão Bonaparte nós podemos dividir em dois momentos. Né? Eu sempre falo com vocês, nós temos o Napoleão bonzinho e o Napoleão mau. O Napoleão bonzinho na fase do consulado, que foi uma fase de apaziguamento, beleza? Minha voz aí tá meio estranha com vocês, eu acho que eu tô meio gripado. Mas voltando aqui então, seguinte, o Napoleão então nós vamos dividir em consulado e império, beleza? A fase do consulado foi a fase do apaziguamento, Napoleão resolvendo todos os conflitos. Já, né, não, Gustavo, para com isso, minha esposa também tá com esse medo. Mas coronavírus. O Napoleão da fase do consulado, então, ele foi o apaziguador, e da fase do império foi aquele Napoleão mais radical, invadindo, né, e criando um monte de situações de desgaste, tá bom? Então, o que aconteceu na fase do consulado, que foi essa fase aí de primeiros 5 anos? Napoleão, ele iniciou esse governo não sozinho, beleza? A gente tem a impressão que ele estava sozinho porque tudo partiu de Napoleão, mas nós tínhamos ali 3 cônsules, tá? O Jorge Dux, o Sieyès e o Napoleão, mas só o Napoleão que mandava efetivamente, beleza? Então, ele iniciou já fazendo acordos internos e externos, beleza? Ele fez externamente acordos com os países vizinhos, garantindo que a revolução não avançaria o território francês, coisa que ele não cumpriu, mas foi um momento de apaziguamento, ele acabou evitando invasões à França com essa decisão. Desculpa. Então ele acabou evitando invasões à França com essa decisão aí, com esses acordos com os países vizinhos. Internamente, o que o Napoleão fez? Ele fez uma série de acordos. Fez um acordo com a Igreja Católica, chamado de Concordata, beleza? O que foi essa Concordata aí, amiguinhos? Foi nada mais, nada menos do que, né, um bem bolado, vamos dizer assim, entre Igreja e Napoleão. O Napoleão, ele deu sustentação à Igreja Católica. O que significa isso? Napoleão, ele tornou a Igreja Católica a igreja oficial da França. Ele garantiu o catolicismo à frente da França. Mas, né, tinha algo em troca, beleza? O que foi esse algo em troca aí, no caso de Napoleão Bonaparte? Napoleão, ele teve em troca, né, o acordo com a igreja, no qual a igreja aceitou o confisco de suas propriedades. A Igreja Católica, na Revolução Francesa, ela perdeu muitas terras, e aí reclamava muito dessa situação. O que aconteceu? O Papa passou a reconhecer, né, a perda desses territórios. Em troca disso, né, nós tivemos aí a sustentação do catolicismo na França, conseguiram entender? Então, foi um acordo no qual a igreja reconheceu a perda de suas propriedades e Napoleão deu sustentação ao catolicismo, beleza? Uma outra situação de acordo foi feito com a nobreza. Lembra que a nobreza fugiu na primeira fase da Revolução Francesa, os nobres emigrados. Essa nobreza ela foi considerada uma traidora da Revolução. Se retornasse, seria presa, seriam guilhotinados. Napoleão perdoou, e por isso anistia, né? Perdoou essa nobreza, eles poderiam voltar para a França, porém, contudo, todavia, entretanto, eles não receberiam nenhuma indenização e as propriedades que haviam sido confiscadas não seriam devolvidas, beleza? Mas a nobreza seria perdoada, tá bom? Olá, Renan, tudo bem? E então o Napoleão ele fez esses acordos
com a igreja, com a nobreza e com os países vizinhos para resolver, né, a situação da França, para ele conseguir desenvolver a França efetivamente. E aí o que ele fez, né? Para recuperar a economia francesa, que, ai, que soninho, que desde a Revolução ela vinha passando por uma crise, né? Antes da Revolução já tinha uma crise muito grande na França, e essa crise não foi melhorada durante a Revolução, efetivamente. Só no jacobinismo é que nós tivemos aí alguma situação de alívio. Então, para recuperar a economia, o Napoleão, primeiro, ele, né, criou um novo banco. Tá? Ele criou o Banco da França em 1800 e criou uma nova moeda, o franco, beleza? Então ele fez uma padronização monetária aí e criou uma espécie de um banco central, o Banco da França, para regular a economia, beleza? E começou a financiar, né, na sua tentativa de desenvolver as indústrias, né, e a agricultura, aumentando a produção de alimentos, né, ele aumentaria a oferta e aí a crise seria minimizada. Um dos motivos da Revolução Francesa foi a crise de abastecimento. E começou a ajudar a burguesia tentando incentivar a industrialização. Uma das coisas que Napoleão Bonaparte fez, eu cheguei a mencionar isso para vocês na nossa aula, Napoleão, ele ofereceu prêmios, incentivos aos inventores. Então, todo mundo que tivesse uma invenção poderia vendê-la ao governo, receberia uma premiação em troca da sua invenção. A França virou um centro aí, né, de difusão de inventores. Lembram o Santos Dumont, né? Bem depois, obviamente, mas o Santos Dumont, ele apresentou 14 bis, né, em Paris, na França, e não no Brasil, porque lá na França existia um investimento muito grande, incentivos ainda à questão, né, dos inventores, beleza? Então, nós temos aí algumas coisas básicas dessa fase do consulado. Mas aí nós temos que entender que Napoleão ele sofreu uma ascensão política durante a fase do consulado, beleza? E como foi essa ascensão política de Napoleão? Napoleão, ele tinha então, né, ele e mais três cônsules, né, o Jorge Ducos e o Saíras. Napoleão ele se tornou primeiro cônsul, né, cônsul único, e também ele seria cônsul por 10 anos, tá bom? Nesse processo, Napoleão ele poderia escolher tudo, inclusive os ministros. Napoleão, então, ele começou a sentir um gostinho pelo poder. Desculpa. Ele começou a sentir um gostinho pelo poder, beleza? E aí ele fez o que ele considera a sua principal contribuição, tá? Uma vez no momento aí da vida de Napoleão, numa entrevista, ele disse que, ele afirmou, né, que a principal contribuição dele para a humanidade foi o Código Napoleônico, ou Código Civil, beleza? Eu coloquei Código Civil Napoleônico para ficar mais fácil aí de lembrar. O Código Civil, na realidade, ele pegou tudo que tinha sido produzido durante a Revolução Francesa e compactou num código, numa constituição. Então, a ideia de igualdade jurídica, de direito à propriedade, de proibição das greves, escravidão nas colônias, ele pegou um pouco da primeira Constituição, um pouco da primeira Declaração dos Direitos Universal do Homem e do Cidadão, deu uma misturada e criou aí o Código Napoleônico, que para ele foi a sua principal contribuição, tá bom? Bem, continuando, né, e a partir daí Napoleão então teve uma ascensão política. Ele foi transformado em cônsul vitalício, ou seja, ele ficaria como cônsul até o final da sua vida, e aí começou, né, um grupo aí, ele começou a articular para que Napoleão se tornasse imperador da França, beleza? No início, Napoleão não queria isso, e depois ele só aceitou essa ideia de se tornar imperador da França caso fosse a vontade do povo. Por isso rolou um plebiscito, uma consulta popular. E através dessa consulta popular, Napoleão
ele foi então, né, coroado não, né? Napoleão se coroou imperador da França, beleza? Então vamos só retomar essa ideia da ascensão política de Napoleão. Tinham 3 cônsules, depois ele transformou-se em cônsul único, beleza? Criou o Código Civil, foi transformado em cônsul vitalício, beleza? E depois, após um plebiscito, imperador, tá bom? Então essa foi a ascensão política de Napoleão aí, desencadeando na fase do Império, né, a fase mais longa dessa era napoleônica, tá bom? E o período mais conturbado, Napoleão Mau, beleza? Então, podemos avançar, lindos, futuro do Brasil. Sim, então vamos lá. Bem, né, a coroação do Napoleão foi algo assim diferente, beleza? O Napoleão, ele chamou as principais autoridades do mundo e exigiu a participação do Papa. Olha só que coisa diferente, né? Ele mandou o convite, mas esse convite ele foi enviado pelo exército. Ou o Papa aceitava, ou o Papa aceitava. Não existia outra opção. Então o Papa aceitou, obviamente. E aí, durante o processo, como que acontecia tradicionalmente, né? O Papa, ele coroava o imperador, o rei, né? Acontecia assim desde Pepino Breve. Napoleão, durante o processo, poderia sim, Miriam, mas nesse caso ele teria que ter um apoio para garantir, né, a posse nesse caso. Por exemplo, Napoleão, ele não poderia, né, só falar que ele ia ser o imperador. Ele tinha que ter uma base de sustentação para garantir esse processo, tá? Então, o que aconteceu no caso aí do Bonaparte? A alta burguesia ficou muito empolgada com as melhorias. Napoleão já tinha o exército a seu favor, ele era considerado um herói, e aí com isso ele conseguiu se proclamar imperador. Lembrando que no caso do Napoleão, ele fez questão de fazer um plebiscito, uma espécie de uma eleição, uma consulta popular, para garantir a ele o cargo de imperador. Mas sempre existe a necessidade, né, de algum grupo estar apoiando essa pessoa no poder, tá? Não teria como, por exemplo, eu, Thiago, falar que sou o líder de Cariacica sem um apoio de um grupo, beleza? Então, né, sozinho ninguém consegue isso não, precisa ter uma base aí de sustentação, beleza? E aí no caso do Napoleão, a gente tem que reparar, beleza? Aí, no caso do Napoleão, a gente tem que reparar que ele começou a ficar muito doido. Por quê? Durante o processo de coroação, ele retirou a coroa das mãos do Papa e ele se coroou imperador da França. Beleza? Existem algumas formas de tentar entender o porquê ele fez isso. Por exemplo, para, né, alguns historiadores, Napoleão fez isso para simbolizar que o poder lhe foi dado pelo povo. Lembram do plebiscito? Então foi o povo francês que quis Napoleão imperador. Então por isso que ele não permitiu que o Papa lhe coroasse, beleza? Ele se coroou para simbolizar que o poder foi dado pelo povo. Outros historiadores, né, já pegando aí um gancho em um Napoleão muito conturbado nessa segunda fase, afirmam que Napoleão se coroou imperador para afirmar que não existia nada acima dele, beleza? Nem o Papa, nem a Igreja estava acima dele, Napoleão Bonaparte. Não são muitos que defendem essa ideia, não, mas ela pode aparecer aí em algum texto, em alguma questão aí pra gente. Beleza? Futuro do Brasil, vamos tocando. Então tá. Napoleão, ele se coroou então imperador da França, beleza? Parabéns para ele. E aí o que que rolou logo após? Nós temos, né, o início de uma fase de uma França mais complicada. Então aquele acordo que ele fez com os países vizinhos, acabando com os conflitos, foi deixado de lado.
Então, a fase do Império foi iniciada justamente com atritos com os países vizinhos, principalmente a Inglaterra. Napoleão ele tinha um ódio da Inglaterra, por quê? Durante a carreira militar de Napoleão, que diga-se de passagem, ele teve uma ascensão muito rápida, né? Ele acumulou um monte de vitórias. As poucas derrotas que Napoleão sofreu ao longo da sua carreira foi para a Inglaterra. Então, isso angustiava esse 1,5 metro de pura sensualidade, o Napoleão Bonaparte, beleza? Então, quando iniciou a fase do Império, Napoleão mandando em tudo agora, ele começou a ter atritos com os países vizinhos, principalmente a Inglaterra. Isso por quê? Porque o Napoleão Bonaparte queria fortalecer a economia francesa, mas a Inglaterra estava no caminho desse processo. A Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial, mas, né, a França ainda não tinha alcançado esse objetivo, ok? Então, nós tivemos aí atritos com os países vizinhos, principalmente a Inglaterra. E aí nós temos que destacar aquilo que efetivamente aparece aí para vocês, principalmente em questões. A Batalha de Trafalgar, beleza? A Batalha de Trafalgar ela foi muito importante durante esse período aí da Era Napoleônica. Trafalgar, aqui, ó, litoral da Espanha. Estão vendo a imagem aqui que o Titio colocou? Nessa batalha, batalha marítima, a França foi derrotada. Por quê? A França ela era indestrutível em guerras terrestres, mas em batalhas marítimas ninguém vencia a Inglaterra, beleza? A Inglaterra era a rainha dos mares. Então, nesse processo aí, Napoleão sofreu mais uma derrota para a Inglaterra, numa batalha marítima. A partir daí, ele criou uma estratégia. Ele pensou assim: como vou fazer para derrotar a Inglaterra? Bem, foi nesse processo que ele estabeleceu o bloqueio continental. Qual foi a ideia de Napoleão para fortalecer a sua economia e derrotar a Inglaterra, né, consequentemente? Ele proibiu os países continentais europeus de manter relações comerciais com a Inglaterra. Então, ele proibiu todo mundo de fazer comércio com a Inglaterra. E aí nós temos novamente duas ideias, né, que nós vamos somar depois, mas como os historiadores observam aí esse momento do Napoleão Bonaparte. Alguns historiadores afirmam que Napoleão Bonaparte estabeleceu o bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra e aí conseguir derrotá-la militarmente, beleza? Mas a maioria dos historiadores defendem que o bloqueio continental ele foi estabelecido para fortalecer a economia francesa. Como assim, titio lindo? Olha só, pensem comigo. Ninguém poderia comprar da Inglaterra, certo? Então as pessoas acabariam comprando da França, o que iria desenvolver a burguesia francesa e propiciar o processo da Revolução Industrial, ok? Isso aí, minha fã. O que poderia então propiciar esse processo aí da Revolução Industrial. Mas nós vamos somar aí as duas ideias, beleza? Napoleão, além de fortalecer a economia com bloqueio continental, ele iria enfraquecer a Inglaterra e conseguir a sua vitória militar tão almejada. Então, né, Napoleão Bonaparte estabeleceu o bloqueio continental com esses dois objetivos: vencer a Inglaterra economicamente e militarmente, tá bom? Então, todos os países continentais europeus estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra, mas eles não resistiam. A Inglaterra tinha um charme, né, incomensurável, tipo o meu bigode aqui, era a Inglaterra. Os países continentais europeus eles dependiam demais da Inglaterra. A Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial. Então esses países eles mantiveram de forma ilegal, né, o comércio com a Inglaterra. E aí conforme Napoleão foi descobrindo esse comércio, ele foi invadindo esses países. Beleza? Ele prometeu que se não cumprisse um bloqueio continental, ele iria invadir. Então, né, ele tinha que cumprir esse processo.
a Inglaterra estava precisando sumir também. Como assim sumir? Não entendi, Marcílio de Noronha. Ah, nossa, nossa, assim você me mata. Não, foi, né, a melhor, né? Podemos sair do isolamento social depois dessa piada da Débora. Meu Deus do céu, ainda bem que a gente está, né, online, porque se fosse ao vivo eu estava aqui no seu pescoço agora, jovem. Bem, vamos lá. Então, continuando depois desse momento Praça é Nossa, também, coraçãozinho pra você. O Napoleão Bonaparte ele teve então que cumprir a sua promessa, começar a invadir os locais que não cumpriram com o bloqueio continental. Aí ele invadiu a Espanha, beleza? Retirou o rei espanhol do poder e colocou no lugar o irmão dele, beleza? O José Bonaparte. A partir daí, as monarquias europeias ficaram muito temerosas. E aí nós temos uma situação diretamente relacionada com o Brasil. Portugal também manteve comércio com a Inglaterra. E aí, né, um exército formado pela Espanha e pela França iniciaram então uma invasão a Portugal. O que, que o rei de Portugal fez? Macho, né? Dom João, cabra macho, com aquilo roxo, né? O camarada que estava como regente, já que a mãe dele ainda viva, né, Maria I Louca, eles decidiram mudar para a sua principal colônia, transferir a corte portuguesa para o local de maior riqueza, ou seja, o Brasil, né? Então, a transferência da corte portuguesa para o Brasil esteve diretamente relacionada com o bloqueio continental. Napoleão influenciou o nosso processo de independência, porque o nosso processo de independência foi, né, iniciado aí com a vinda da família real, beleza? Então, se algum dia cair na frente de vocês algo que peça para vocês relacionarem a era napoleônica ou a Revolução Francesa com o nosso processo de independência, vocês precisam dar essa viajada aí, beleza? Então, o bloqueio continental fez com que a França, né, de Napoleão Bonaparte, invadisse Portugal, e aí a família real fugiu para o Brasil, iniciando a nossa independência. É só um pouquinho. Ai, tô com uma tosse horrível. Beleza? Obrigado. Bem, então, um dos principais aspectos nesse processo aí que nós temos que nos apegar foi então a fuga da família real para o Brasil, tá bom? Um outro detalhe é o seguinte: lembrar que a Inglaterra sofreu uma redução nas suas vendas, mas que ela acabou compensando na América. A Inglaterra começou a vender mais os seus produtos para a América, lembrando que o primeiro ciclo de independências da América Espanhola, ele se iniciou justamente quando Napoleão invadiu a Espanha ali. Então, a América Espanhola ficou sem a sua metrópole, ficou sem o seu rei, e eles aproveitaram para tentar estabelecer a independência, tá bom? Então, Napoleão Bonaparte, ele iniciou aí esse processo aí de invasões. Invadiu a Espanha, invadiu Portugal, invadiu alguns territórios ali próximos à atual Alemanha. A Alemanha ainda não existia, beleza? Então, Napoleão invadiu aí a região da atual Alemanha e criou a Confederação do Reno, beleza? A Confederação do Reno virou depois Confederação Germânica e depois deu origem à Alemanha, tá bom? A Alemanha só vai surgir mais à frente, nós vamos discutir sobre isso. Nós já falamos disso em vídeo aula, só vamos retornar depois na revisão. Bem, avançando um pouquinho mais, enquanto Napoleão estava na parte germânica, ali na Confederação do Reno, ele decidiu invadir a Rússia. A campanha russa foi a pior decisão de Napoleão Bonaparte. Primeiro que ele estava passando por um momento de envolvimento amoroso na região da Germânia e não estava pensando direito. Lembra que eu falei com vocês sobre a questão, né, de conseguir pensar com uma cabecinha de cada vez?
Napoleão, então, ele estava assim, passando por esse momento e ele não refletiu direito. A campanha russa foi horrível. Por quê? Foi a grande derrota de Napoleão Bonaparte. O que o czar, né, o imperador russo, definiu? Ele definiu a tática da terra arrasada. Como a Rússia não tinha condições de enfrentar a França, de enfrentar Napoleão Bonaparte, né, a Rússia decidiu então bater em retirada. Então as cidades elas eram destruídas e a população ia fugindo. O exército de Napoleão ele foi derrotado não pelo exército russo, ele foi derrotado pela fome, pela sede e pelo frio. Napoleão invadiu a Rússia durante um inverno muito rigoroso, beleza? Então, com essa. Sim, mas a Rússia ela já vinha numa situação econômica muito ruim, beleza? A Rússia, que nós estamos falando ainda nesse período aí de 1812, ela ainda tinha muito feudalismo, era um absolutismo assim parasitário. Então, assim, ou a Rússia, né, fazia isso, a terra arrasada, destruindo as cidades, destruindo as plantações, ou ela seria dominada pela França. Então, assim, nessa pegada mesmo, né? Tá, o que é um peido para um país que já estava todo cagado. Então, é mais ou menos nessa ideia aí que a Letícia colocou aí para gente no chat, tá bom? Então, com isso, nós tivemos a primeira grande derrota de Napoleão e a derrocada, a decadência de Napoleão. Mas isso aí nós vamos discutir na nossa próxima aula, tá? Bateu o nosso tempo aqui, e aí então na próxima aula nós vamos finalizar a era napoleônica, vamos começar a falar alguma coisinha de Brasil e eu vou passar a atividade para vocês, tá bom, meus lindos? Até daqui a pouquinho, beijo, beijo, tá? Em pé.